Passando agora, então, para Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás é uma cidade que, normalmente, mês sim, mês não, está sempre nas manchetes, não só do Pará estadual, né, mas nas manchetes nacionais, pela alta arrecadação de royalties da mineração, pelos recursos abundantes que recebe por conta de ser uma potência mineral do estado do Pará. Não é isso, João? Justamente, para você ter uma ideia, é o maior PIB per capita do Brasil, né? Olha Canaã só. é um negócio maluco a arrecadação de Canaã dos Carajás. E, inclusive, já está superando a arrecadação de Paraupebas, que era a maior arrecadação do estado do Pará. Então, veja que essa eleição de Canaã dos Carajás, só para você ter uma ideia, em 2023 deve fechar com mais de 2 bilhões de reais de arrecadação, o Canaã dos Carajás. Então, isso aí Você tem uma ideia, Santarém, que é a terceira maior cidade do Pará, vai fechar o ano com um orçamento de 1 bilhão apenas. Apenas em relação, que eu estou dizendo, em relação a Canaã, né? Isso é 2 bilhões. Canaã, Santarém é 1 bilhão. Santarém deve ser o quê? 300 e poucos mil habitantes? Não, 300 e pouco, né? 300, quase 320 mil, 322 300, mil. e Canaã, a população é de 77 mil. Quer dizer, Olha só. Quer dizer, Santarém tem 1 bilhão de arrecadação, Canaã vai passar de 2 bilhões com muito menos gente, com um quarto de pessoas que tem em Santarém. Então, vamos lá para os números de Canaã, para o pessoal ter uma noção. O município foi criado em 5 de outubro de 1994. Também é um município muito novo. Lembrado de Parauapebas, né? Uma população de 77.079 habitantes, segundo o último censo do IBGE, um crescimento de 188% em relação ao censo de 2010, que tinha 20 e poucas mil pessoas. Quer dizer, a população, tanto que a população, apenas 12% são nascidos lá, né, da população. 50% vieram de outros municípios do Pará, 18% são maranhenses, e vários outros tocantinenses, baiano, goiano, quer dizer, é uma cidade de forte migração. Tem uma distância até Belém de 778 quilômetros. O PIB, o conjunto das riquezas produzidas no município, é de 22,5 bilhões de reais por ano. Quer dizer, maior do que o PIB do Pará? Não. Não, porque aí o PIB do Pará engloba o PIB de Canaã, né? Não tem como o PIB do Pará ser maior, ser menor. Mas isso em função desse dinheiro, é quase todo da Vale, evidentemente. Né? São 22 bilhões de reais que a Vale comanda, pilota boa parte desse, a maior parte desse dinheiro. O PIB per capita, para você ter uma ideia, quer dizer, você divide... na verdade, é o PIB per capita que eu queria perguntar para você. Isso, Pará. Então, o PIB per capita é de 591 mil reais. Claro que aí tem uma distorção muito grande, porque boa parte desse dinheiro fica na mão da Vale. Quer dizer, esse dinheiro não vai ser distribuído pela população. Quer dizer, o PIB per capita do Pará é de 24 mil, o PIB per capita do Brasil é de 35.900 e o de Canaã é de 591 mil. Quer dizer, negócio por conta do dinheiro que está na mão da Vale. O PIB de Brasília, que é o maior estado que tem o maior PIB do Brasil, o distrito, é de 87 mil. Então, quer dizer, o de Canaã é 591 mil. Olha só o negócio meio que absurdo. Em contrapartida, o IDH do município, o Índice de Desenvolvimento do município, é médio, não é alto. Então, claro que esse IDH aqui, ele é lá de 2010. Ainda não temos IDH mais atualizado. Então, pode ser que com as medidas que estão sendo adotadas, com os investimentos, na próxima medição do IDH, a gente tenha números melhores para a riqueza que tem lá. Então, lá Agora, João Salame, claro que por conta dessa pujança econômica, os olhos de cobiça das pessoas que estão na política se voltam muito para Carajás, e deve haver, eu estou falando ainda economicamente, mas sem analisar ainda a questão política,
logicamente, isso vai atrair uma demanda política, um jogo político, atores políticos para abraçar esse orçamento bilionário de Canaã, não é isso? Sem dúvida alguma. Inclusive, esse problema da arrecadação desses municípios mineradores já está virando uma polêmica danada, porque os municípios estão em crise hoje com a queda na arrecadação do FPM, do ICMS, porque diminuiu a arrecadação de impostos, do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. E isso é que determina o repasse para os municípios e estados. Os municípios estão em crise. E, recentemente, vários deles, inclusive liderados pelo prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, estiveram na legislativa para reclamar da distribuição do ICMS, que é o imposto estadual, que ele tem muito a ver com a exportação. Como os municípios mineradores são fortes exportadores, eles arrecadam muito ICMS. A lei, da maneira como está estruturada, ela beneficia muito o município minerador na distribuição de ICMS. Então, para você ter uma ideia, hoje, se brincar, Paraopeba já arrecada mais do que Belém, Canaã dos Carajás. Eles estão tentando mudar isso, porque a maioria dos municípios estão à míngua, quer dizer, e os municípios mineradores estão nadando em dinheiro. Né? Então, claro, isso aí não é benefício, isso aí é lei. A lei estabelece a distribuição do dinheiro dessa maneira e eles estão arrecadando. Né? Então, o caso lá é um caso muito emblemático. Para você ter uma ideia de Canaã dos Carajás, foi um programa iniciado no governo do prefeito Jeová e que continuou no governo da atual prefeita Josemira Gadelha. Já foram asfaltados mais de 200 quilômetros de estradas vicinais lá em Canaã dos Carajás. Isso é impensável na esmagadora maioria dos municípios. Asfaltar estrada vicinal. Estrada vicinal, né? Asfaltar as ruas da cidade não tem dinheiro suficiente. Imagine asfaltar a estrada vicinal. Lá já asfaltaram mais de 200 quilômetros. Sim, mas a questão política, quais são as forças políticas em jogo aí no município de Canaã? Olha, lá em Canaã deve ter um reparo, quer dizer, uma disputa Remo-Paysandu, né? Entre a prefeita Josemira Gadelha, que está no MDB, e o ex-prefeito Jeová Andrade, que saiu do MDB e se filiou ao PL. O engraçado nessa disputa é que o Jeová foi o principal patrocinador da candidatura da Josemira. Ele era o prefeito. Criador da criatura. Agora a criatura vai se voltar contra o criador. Na realidade, eu acho que o criador se voltou contra a criatura, porque ele que decidiu ser candidato contra ela, agora, não apoiá-la na reeleição. O Jeová era prefeito, muito bem avaliado, quer dizer, com esse monte de dinheiro ele fez obras estruturantes muito grandes em Paraupebas. Paraupeba mudou de cara na administração do Jeová. Pegou a Josemira, que não era sequer secretária, salvo engano, ela era presidente da OAB local, advogada, e lançou contra um candidato, que era o professor Jean, que era um candidato forte, apoiado pelo deputado Chamonzinho, que tem veículo de comunicação, televisão. Então, a televisão do Chamonzinho batia todo dia no Jeová e projetava a candidatura do Jean. E, num primeiro momento, o Jean aparecia, inclusive, em primeiro lugar nas pesquisas, como provável prefeito de Canaã dos Carajás. O Jeová entrou em campo com a Josemira, que não era conhecida, jogou pesado na eleição dela, foi para a rua com o prestígio que ele tinha, e ela ganhou a eleição lá com 60% dos votos contra 32% do Jean, né? Então, veja que o prefeito Jeová demonstrou força na eleição da prefeita Josemira. Ela assume o mandato e ela se diferencia do mandato do Jeová ao investir muito fortemente em programas sociais, né? Por exemplo, lá tem uma espécie de cheque moradia, que chama de cartão reforma, que é R$60 mil a fundo perdido. Você recebe o dinheiro para reformar, para ampliar, para construir sua casa, né? Já atendeu 1.200 famílias esse programa. É o Minha Casa Minha Vida, versão Canaã dos Carajás. Versão Canaã local. Você veja que é um valor superior ao valor que o governo do estado paga no programa Minha Casa. Deve estar em torno dos R$20 mil, eu não sei.
o valor. A análise que se faz disso que a máquina municipal é muito forte. Logicamente, então, a atual prefeita, ela vai para a campanha à reeleição com uma força poderosa da máquina por trás. Né? Sem dúvida. Eu vou te dar outros exemplos. Adquiriu 1.500 lotes para ofertar para o pessoal construir casas populares. Tinha um programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, 933 casas, foi lá e pagou as prestações dos moradores, né? Quitou essas casas. Criou um cartão social de alimentação, parece que em torno de R$ 260 reais por mês, esse cartão para as pessoas comprar a cesta básica, né? Tem 2.000 aluguéis sociais. A prefeitura paga o aluguel de 2.000 famílias. Então, e além de continuar obras estruturantes, inaugurou recentemente o novo prédio da Câmara Municipal, o novo prédio da Prefeitura, prédios muito bonitos, obras estruturantes, pavimentação de estradas vicinais, quer dizer, acabou com as pontes de madeira no município. Então, não tem dinheiro para fazer tudo isso, né? É muito dinheiro. E, diferentemente de Paraopebas, que é um município muito rico, também com a arrecadação parecida com a de Canaã, mas que hoje está com muita dificuldade financeira, a gestão do prefeito Dacilerme entrou num viés de baixa, num viés de muitas complicações, inclusive com contratação de mais de 2.000 servidores temporários, que agora a justiça está exigindo a demissão. Lá em Canaã, a máquina está equacionada, está saneada, está equilibrada, está com dinheiro em caixa. Pra você ter uma ideia, eles estão agora construindo um aeroporto, né, para poder abrigar voos de grande porte, inclusive. Né? Então, é muito dinheiro. Então, com esta máquina poderosa que a prefeita vai para a disputa da reeleição, mas ela tem lá o apoio do professor Jean, que foi o adversário dela, já está com ela, porque o adversário era o Jová. O Anuar, um ex-prefeito muito popular, o Sô, conhecido como Sô, é um ex-prefeito, hoje já não tem, evidentemente, a mesma musculatura, mas uma pessoa muito povão, também está com ela, ele e o filho dele, que é vereador. Dos 13 vereadores, 11 estão com ela. Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, apesar de que existe divisão lá nos produtores rurais. Então, veja que o time dela é forte, ela está com a máquina na mão, mas tem problema. Por outro lado, o criador da criatura, aí, qual é a grande força dele, além do legado político, né, de já ter sido prefeito, qual seria a grande força dele, Salame? Que esse deve ser o embate aí. Antes de você responder a pergunta, tem um terceiro candidato, uma terceira via? Nem o criador, nem a criatura? Não, muito pelo contrário, uma terceira via independente? Aparentemente não, porque é uma eleição onde o poder econômico é muito forte, né? Certo. Por mais que a prefeita não pegue dinheiro da prefeitura para investir diretamente na campanha, mas indiretamente a gente sabe que isso acontece. Claro. Enfrentar uma máquina dessa é um negócio muito difícil. E, por outro lado, a candidatura do Jová, que é a candidatura que se apresenta como forte para enfrentar, ela já esgota o recurso que sobra. Quer dizer, boa parte do PIB político e econômico vai estar com a prefeita e o que sobra vai estar com o candidato que tem chance de derrotar a prefeita. Quer dizer, então, agora tem um detalhe, certo? Tem um detalhe interessante. Tem um detalhe interessante, você tocou numa metáfora, Remo e Paysandu, Repá aí. O Repá também aí, em Canaã dos Carajás, por conta da nova filiação do ex-prefeito ao PL, né? Ele deve sair pelo PL, né? Também nós vamos ter um Repá direita e esquerda aí, não é isso? É onde eu disse, ainda há pouco eu estava falando das vantagens da candidatura da prefeita, e agora eu concluí dizendo que tem problemas, quer dizer, para que ela se reeleja. E os problemas começam por aí. Quer dizer, para você ter uma ideia, bom, primeiro, o Jová é um prefeito muito bem avaliado. É aquela pessoa que simples, humilde. Jová foi professor nas vilas. É dele o hino de Canaã dos Carajás, ele que escreveu o hino de Canaã dos Carajás. Então, um pioneiro muito conhecido lá, muito querido. Claro, a população cresceu muito, boa parte dessa
população que chegou de jovens, de mulheres, não tem a mesma relação afetiva, né, com o Jeová, mas ele foi prefeito há bem pouco tempo. Então, ele tem, sim, o seu prestígio. E este problema ideológico, no caso de Canaã, pesa muito, porque lá tem um número enorme de igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas são muito fortes em Canaã dos Carajás. A prefeita Josemira é católica, então a igreja católica majoritariamente caminha com ela. O Jeová é evangélico e ele tem muita força nas igrejas evangélicas. Quer dizer, Outro repá, então. A Josemira está tentando fazer uma política voltada para as igrejas evangélicas para poder diminuir este problema, né? E não por acaso, nós sabemos que as igrejas evangélicas, majoritariamente em todo o país, caminharam com as forças de direita, né, com o bolsonarismo. Não por acaso, em Canaã dos Carajás, mesmo a prefeita Josemira e o Jeová, aliados à candidatura do Helder Barbalho, por mais que não tenha sido feita campanha de maneira ostensiva, mas estavam com o Helder perdeu em Canaã dos Carajás para o Zequinha Marinho, que tirou, vejam só, 60% dos votos em Canaã, o Zequinha, contra 37% do Helder. A mesma proporção na eleição para presidente. O Bolsonaro tirou 63% e o Lula tirou 37%. Casado, né? Casado. Então, o Jeová, ele aposta muito nisso, né? O discurso dele é muito voltado. Além dele ser uma pessoa bem avaliada, ele aposta, não por acaso, o Jeová é o primeiro suplente de deputado estadual do MDB. Se, de repente, o deputado Chamozinho for candidato a prefeito em Marabá e tem boa chance de se eleger lá, Jeová assumiria o mandato de deputado estadual. E, mesmo assim, o Jeová simplesmente saiu do MDB, abriu mão do mandato de suplente e se filiou ao PL, que é o partido do Bolsonaro, né? Inclusive, o próprio Bolsonaro recebeu ele, gravou vídeo com ele, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente, o delegado Caveira, deputado Eder Mauro, que são os maiores adversários do Helder, inimigos do Helder. Então, eu até perguntei para o Jeová, assim, eu quero até dizer isso. Eu ontem tentei falar com o Jeová e com a Josemira. Eu liguei para o Jeová, ele não atendeu, mas ele me retornou em seguida. Bati um papo muito bom com ele. Liguei para a prefeita Josemira, ela estava em Brasília, não pôde me atender. Deixei mensagem, ela só foi me retornar agora, já de manhã, uma mensagem explicando as razões pelas quais não falou comigo. Então, não pude falar com ela, né? O Jeová, eu perguntei a ele, vem cá, essa tua saída do MDB, você conversou com o governador? Ele disse, não tenho nada contra o governador, mas depois do primeiro turno das eleições, eu passei mensagem para ele não me respondeu. Ele sabia que eu e o Wagner Machado, que foi o deputado federal que ele apoiou, a gente apoiava ele, mas apoiava o Bolsonaro para presidente. Então, procurei falar com ele depois das eleições, não consegui. E eu entendi que eu não era assim mais tão importante no bloco dele. E como eu estava convencido de que o Bolsonaro era o melhor caminho para o Brasil e que precisava mudar os rumos de Canaã, eu resolvi sair do MDB, nem consultei e nem conversei, já que eu não fui atendido após as eleições, eu decidi que seguir o meu caminho. Esse é o primeiro discurso foi corajoso, isso não se pode negar. Isso. E ele me disse que o mote da campanha dele, pelo que eu entendi, é que o município está arrecadando muito mais do que arrecadava quando ele era prefeito. Realmente, a arrecadação está arrecadando muito mais e não se construiu nesse período, pelo menos até hoje, nenhuma escola, nenhum posto de saúde. Portanto, o que ele considera que são prioridades e que a prefeitura atual faz muita festa e muita propaganda. E o dinheiro e a prefeita, para ele, Jeová, é uma pessoa do bem, que ele gosta dela, gosta do vice-prefeito, que é o Zito, que é uma liderança muito influente lá, que é atual secretário de obras, gosta dos dois, mas as prioridades da gestão, do grupo que está controlando a gestão, estão equivocadas com muita festa e muita propaganda. E esse vai ser provavelmente na campanha.
E Salame, só para a gente encerrar, já vai dar quase 10h30, 1 hora de programa já aqui. Pesquisas, você tem alguns dados de pesquisas recentes em relação às duas candidaturas? Também não, também não. As pesquisas que eu tenho são de bastidor, de coxia, como os gaúchos gostam de falar, indicam a prefeita liderando as pesquisas de intenção de voto. Evidentemente, o Gesso, que esse forte investimento em aluguel social, em cesta básica, em programa de moradia, isso tem reflexo na grande massa da população. Como o IDH é médio, significa que tem muitos trabalhadores, que existe miséria, né? Então, com esses programas sociais, isso aí dá uma força política muito grande para a prefeita. E provavelmente vai dar disputa nos tribunais também, judicial, por conta desses investimentos em programas sociais neste volume, né? Algum questionamento sempre aparece, como aconteceu com o governo Simão Jatene, que foi tornado inelegível por conta do uso abusivo do cheque moradia, né? Evidentemente que os advogados vão ganhar muito dinheiro lá. João Salame, mais alguma observação? Só para realmente finalizar agora, o fecho com relação a Canaã do Carajás, aí, o que a gente pode esperar com leitor e analista político, pessoal que gosta de política, o que esperar de Canaã do Carajás com relação às eleições de 2024? Veja só, nós estamos analisando o momento. Não significa que o que nós estamos falando agora vai acontecer lá em outubro do ano que vem. É sempre bom frisar isso. Eu diria que hoje a prefeita é favorita à reeleição. Ela está com a máquina na mão, está trabalhando muito, está fazendo muitos investimentos sociais, está com muito dinheiro, com a máquina azeitada e conseguindo agregar muitas lideranças políticas. Mas o prefeito Jeová, que só agora declarou realmente que é candidato, pode crescer por conta desse leque de apoio bolsonarista e das igrejas evangélicas que existe em Canaã dos Carajás. Esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, é bom saber que Canaã dos Carajás, que tem tanto dinheiro, está sendo disputada por duas pessoas que eu particularmente respeito muito. O Jeová, eu já tive a oportunidade de militar com ele no PPS, lá atrás, eu que arrumei o partido para ele. É uma pessoa que é sempre bom dialogar com o Jeová, é uma pessoa preocupada com o seu município, fazer o município melhorar. Quer dizer, é uma pessoa que não dá para você atacar de maneira absurda, com xingamento, com esse tipo de coisa. Da mesma forma, a Josemira. Eu não tenho com ela a mesma convivência, a minha esposa é que convive melhor com ela, mas me parece ser uma pessoa muito sensata, equilibrada, séria, né, disposta a investir para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Então, é bom que Canaã dos Carajás esteja neste embate, né, diante dessas duas opções. Né? Então, eu fico satisfeito. Claro que nós sabemos que as riquezas são finitas. Essa mina de ferro de Canaã, o S11D, que, salvo engano, são 90 milhões de toneladas mês, dá 2 bilhões de toneladas lá para explorar. Isso, apesar de ser muita coisa, mas com a tecnologia que está sendo utilizada, explorar cada vez numa maior quantidade, exportar cada vez mais em maiores quantidades, isso é finito. Vai chegar uma hora que isso acaba, né? Então, é importante que se invista em atividades econômicas duradouras, permanentes, que gerem emprego no município, que melhore a qualidade de vida, que o IDH não é razoável que o IDH de Canaã dos Carajás seja o IDH médio, tem que ser lá em cima o IDH de Canaã dos Carajás. Então é isso que eu espero que aconteça nas próximas eleições, mas que vai ser das mais emocionantes, vai. Vamos ficar de olho aí em Canaã dos Carajás, por conta não só da sua potência econômica, mas por esse repá, como você metaforicamente colocou e de maneira brilhante aí. João Salame, muito obrigado pela participação. A gente podia ficar aqui mais meia hora conversando, mas já esgotou o nosso tempo aqui. E vou aguardar você
na próxima sexta aqui, na próxima sexta, para mais um debate, para mais uma análise inteligente que só você sabe fazer aqui, sobre 2 outros municípios paraenses. Bom dia! Bom dia, meu amigo. Eu quero finalizar, Jéssica, dando um abraço aí no meu querido amigo Evaldo Bichara, meu amigo Plínio Pinheiro, 2 ex-deputados da minha querida Marabá, 2 diletos amigos, meu amigo Raul, que está lá em Marabá, empresário, né? O Panzera, que eu já citei, o Guilherme lá de Portel. Né? Tem um Hermes Filho também aqui mandando um abraço para você. Hermes Filho. Hermes Filho, grande companheiro, grande amigo. E vários outros companheiros que estão nos acompanhando. O programa, cada dia que passa, está tendo um ganho de audiência. Poxa, que bom, isso é verdade. Muito interessante, né? E é o que eu digo sempre aqui, né, Gerson? Eu vi hoje uma postagem do Nélio Aguiar, uma nota, onde ele reclama que as redes sociais viraram a terra de ninguém, onde isso as é verdade. utilizam para ofender, difamar, caluniar, sobretudo os políticos, né? Eu costumo dizer que político não é diferente do cidadão comum. Né? Pelo contrário, ele sai daí deste meio, com suas virtudes e seus defeitos. Ele erra, ele acerta, mas é um cidadão comum. Quer dizer, e as pessoas às vezes ofendem de maneira absurda. Quer dizer, elas não conseguem travar o bom debate de criticar o que está errado, mas de maneira respeitosa, de maneira correta, né, de maneira equilibrada, indicando caminhos, indicando sugestões. Então, eu vi o desabafo do Nélio, dizendo, inclusive, esse é um furo que eu estou dando na minha coluna hoje, aliás, furo não, porque ele divulgou a nota, que a família está pedindo para ele abandonar a política depois que ele sair da Prefeitura de Santarém, e para ele a palavra da família é decisiva. Eu tenho lá minhas dúvidas, meu amigo Nélio. Eu também tenho. Né? Mas, em todo caso, está registrado. Então, o que eu quero dizer é que as eleições, para finalizar, Gerson, dessas prefeituras, ela não é o fim do mundo. Nós não vamos eleger salvadores da pátria que vão resolver todos os problemas. Nós vamos eleger pessoas que podem melhorar a qualidade de vida, fazer mais creches, mais escolas, mais asfalto, mais saneamento, mais cultura, mais esporte. Né? E esse tem que ser o parâmetro para a gente poder analisar as coisas. Eu espero que isso aconteça em todos os municípios que nós estamos analisando. Que a vida das pessoas melhore e que as pessoas tenham educação política para ter tolerância para poder respeitar os adversários. É isso que eu espero. Um grande abraço e até sexta que vem. Um grande abraço, João Salame. Muito obrigado pela audiência, você, aí, internauta, companheiro, companheira. Os nossos... Muito obrado mesmo pela sua audiência. E na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui outra vez, junto, eu e o João Salame. Até lá! Ok, Gerson. Daqui a pouco tem coisas da política nas redes sociais. A coluna das mais lidas do Estado. Um abraço. Até lá. Um abração.